mais. Nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens, de reflexões com o tema Encontro com Deus. E essa série, na verdade, ela faz uma menção, a ideia do título dela tem uma relação com esse retiro que nós vamos estar fazendo também esse ano, que é um retiro que tem esse nome Encontro com Deus, é um retiro que, na verdade, ele é limitado. Esse ano a gente começou ele mais focado nas lideranças que estão ativas em algumas funções na igreja, e a gente quer que esse retiro se torne um retiro comumente, feito na nossa comunidade, e que gradativamente ele vai ganhando um caráter evangelístico. Mas o próprio nome dele, que é Encontro com Deus, já diz um pouco do propósito. A gente não fala muitas coisas, que é para criar expectativas, mas é um retiro onde a gente fala de que ali é um momento de espiritualidade, onde, diferente dos retiros que a gente costuma ter, que geralmente tem momentos de comunhão entre nós, é um momento ali, um retiro com foco de encontrar Deus. Só que, quando eu pensei nesse retiro, e eu sei que esse ano muitos ainda não vão conseguir estar justamente por alguns propósitos, a gente vai estar caminhando gradativamente, desenvolvendo esse retiro na igreja. Quando eu pensei nesse retiro, eu pensei, a gente não pode esquecer que, geralmente, quando nós vamos para retiro, e não é só esse retiro, quase todo retiro, 99,% dos retiros são bons. São momentos onde a gente volta, não querendo voltar, geralmente. É aquele encontrão de carnaval que a gente vai e ouve umas palavras fantásticas, reencontra pessoas, e a gente fica naquela coisa assim, a gente não queria descer do monte, assim como os discípulos de Jesus que viram a transfiguração e etc. Geralmente, retiros são esses momentos. A questão é, na verdade, a gente deveria aprender a vivenciar o dia a dia de momentos de encontro com Deus. Momentos de encontro com Deus é onde Ele revela quem Ele é para a gente, e essa revelação muda a nossa vida, o nosso jeito de se relacionar com Ele. Por isso que, geralmente, retiros são diferenciados, porque até mesmo a nossa consagração naqueles momentos são diferenciadas. Geralmente, no retiro, a gente acaba engrenando e se preparando, e mesmo que não vá preparado, mas ao longo do retiro a gente vai entrando no clima. E aí, conforme o retiro vai acontecendo, tu vai se aprofundando, tu está mais dentro daquele momento, e quando chega no final, tudo aquilo que era o propósito aconteceu, não quer dizer que com todos, mas para muitos marca a vida. E isso deveria acontecer diariamente na nossa vida. Quando a gente busca, dia após dia, viver de maneira consagrada e tendo encontros com Deus, e Deus vai se revelando para a gente dia após dia, essa revelação vai mudando a nossa vida e vai transformando o nosso ânimo diante das coisas que a gente vive todos os dias. E por isso que o assunto de hoje começa com esse tema Encontro com Deus, mas agora nos próximos domingos nós vamos ouvir um pouquinho sobre algumas características de quem Deus é, porque quando a gente se encontra com Ele, Ele vai revelando quem Ele é, e quando a gente descobre verdadeiramente quem Deus é, não pelo que os outros falam, mas do nosso relacionamento com Ele, a gente começa a ver também que a gente é transformado completamente, e o nosso ânimo é transformado. E hoje a gente quer conversar sobre um assunto que tem a ver, que tem a ver com o encontro com Deus que é bom. Por que o assunto de hoje tem a ver com esse tema, o encontro com Deus que é bom? Porque, na verdade, esse é um tema que não é claro para todos os cristãos. Ainda que a gente costuma ouvir da boca de muitos cristãos, Deus é bom, e alguns pregadores, eu não sei se você já ouviu, tinha alguns pastores em muitos encontros que eu fui que usavam tipo um lemazinho falando assim, Deus é bom em todo tempo. Daí a comunidade respondia, em todo tempo Deus é bom. E a gente às vezes lembra de usar essa frase na teoria, mas na prática geralmente não é o padrão, não quero generalizar, mas muitas e muitas vezes o que a gente ouve dos cristãos é uma ideia de que nós temos um Deus que não é tão bom assim. Começando pelo fato de que, para muitas pessoas, o questionamento começa diante dos sofrimentos, como que a gente pode pressupor que Deus é bom? Se a gente vê tanta maldade no mundo, se a gente passa por tanto problema, como dizer que Deus é bom? E todos nós, em algum momento, ainda que a gente não gosta de admitir, porque como cristãos nós somos ensinados a dizer Deus é bom o tempo todo,
ainda assim, todos nós já passamos por situações na vida, ou estamos talvez até hoje, no momento de hoje, passando por, de repente, doenças, por questões profissionais, por problemas no relacionamento, onde a gente diz, como é que Deus permite que isso aconteça comigo? E eu já ouvi ao longo do meu ministério, que não é tão longo assim, nesse pouco mais de 12 anos de ministério, diversas vezes cristãos, irmãos na fé que eram muito fiéis a Deus, que eram líderes na comunidade, que se consideravam pessoas realmente tementes a Deus, exemplos de fé, que chegaram em momentos da vida que aconteceram atrocidades na sua vida, e elas ficaram decepcionadas com Deus e questionando, por que comigo? Por que Deus foi permitir que eu, que faço, né, que sou tão fiel a Ele, que isso aconteça comigo? E há uma outra coisa ainda que a gente costuma ouvir de muitos cristãos, que em si não é um conceito completamente errado, que é, nós temos um Deus que é um juiz. O problema é que esse juiz, geralmente é tido como um juiz irado. Para muitas pessoas, o conceito que a gente ouve é, toma cuidado, não faz isso, porque Deus é juiz e Ele castiga aqueles que não fazem as coisas certas. Se tu pisar fora da linha, se tu fizer isso, aquilo, Deus vai te castigar. Quantos de nós crescemos dentro de casa, de repente os nossos pais, para tentar botar limites na gente, dizendo, olha, Deus está olhando. E a gente cresceu, muitas vezes, num conceito de um Deus que é mau. Um Deus que a gente tem medo de se relacionar com Ele. É claro que a tendência que nós vamos ouvir, e não deixa de ser, de novo, aparentemente verdade, a gente vai ver na Bíblia textos dizendo, eu não botei aqui, desculpa, não tem problema, Êxodo 20, versículo 5, onde está no contexto dos 10 mandamentos, dizendo, não te prostrarás diante deles, nem prestarás cultos, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos dos pecados, pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Então, a gente vai até encontrar textos na Bíblia, como esse, que a gente vai muitas vezes ouvir cristãos trazendo à tona, argumentando, mas está aqui dizendo que Deus é um Deus que castiga. O problema é que eu ouvia comumente dos meus professores de teologia da faculdade, uma frase que é, texto fora de contexto serve para pretexto. O que isso quer dizer? Muitas vezes, quando a gente pega um único texto, fora de um contexto maior, de toda a Bíblia, a gente pode pegar e usar aquilo que a gente gostaria de argumentar, aquilo que está dentro de nós e dizer, o texto está falando isso. E se você olha, eu não vou me aprofundar aqui, porque a mensagem vai falar do contexto maior hoje, mas só se você olhar, o finalzinho já diz, as gerações daqueles que me desprezam. Então, a questão de um Deus que vai castigar, sim, pessoas, tem a ver com aqueles que desprezam a Deus. E a gente vai ter que olhar o castigo, não num momento específico de algo terreno, mas num contexto de um Deus que olha para a história da criação. A Bíblia está falando de algo muito maior. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se você for olhar, é justamente esse tipo de mentalidade que no Novo Testamento Jesus também lidava com os líderes religiosos. O mesmo tipo de fala que a gente muitas vezes ouve hoje em dia também dos cristãos, usando textos que não estão dentro do seu contexto realmente adequado, que muitas vezes a gente ouve cristãos dizendo, aquilo lá vai para o inferno, e a gente fica tentando trabalhar o medo como uma maneira de fazer as pessoas entrarem na linha e amarem a Deus. Queridos, há 2 textos que a gente vai perceber aqui hoje, que Jesus é justamente questionado a respeito se há uma relação entre eu fazer algo bom e Deus me abençoar, e eu fazer algo ruim e Deus me castigar. Em 2 contextos do Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus lidou com líderes religiosos, que eram pastores daquela época, né, os fariseus, saduceus, que eram os pastores daquela época da religião, que chegaram para Jesus, por exemplo, um desses contextos, Lucas capítulo 13, versículo 1 a 5. Jesus é interrogado a respeito de uma situação que a Bíblia não esclarece muito bem, só é dito que, a princípio, tinha acontecido alguma coisa que judeus haviam sido presos,
e eles foram mortos. Então, a tradição, aquilo que provavelmente os boatos que estavam circulando era o quê? Olha, essas pessoas sofreram aquilo que elas mereceram. Se elas pecaram, sendo tementes a Deus, é porque se elas sofreram algo, sendo pessoas tementes a Deus, é porque elas estão pagando o preço de um pecado. E elas vão lá e interrogam Jesus, e aí Jesus, é ou não é por isso? E Jesus vai lá e diz, vocês pensam que essas eram mais pecadoras do que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Então, queridos, presta atenção como é interessante o que Jesus está falando aqui. A pergunta, em outras palavras, era, Jesus, eles sofreram por pecar? E Jesus vem e diz, sim. Não, né? Jesus vem e diz, não. Não é essa lógica da tradição, daquilo que vocês costumam ouvir sobre Deus, que provavelmente vocês ouviram dos pais de vocês, que vocês ouviram de outros líderes religiosos, não está correta. Parece não fazer sentido, mas Jesus vem mostrar o quanto que, muitas vezes, textos que até a tradição judaica vinha trazendo, não estava dentro do contexto adequado do que Deus queria fazer em relação ao mundo. Talvez textos como de Êxodo, capítulo 20, do conceito dos 10 mandamentos, que tem a ver com um contexto de salvação muito maior. Então Jesus vem e diz, olha, não é bem assim como vocês vieram aprendendo. E eu digo o seguinte, quando a gente olha, talvez dentro daquilo que a gente ouve, também nos dias de hoje que a gente foi crescendo, talvez a gente ficaria tão abismado, ou eu falar uma mensagem sobre esse assunto com vocês hoje, pode ser tão chocante quanto foi para aqueles líderes religiosos ouvirem de Jesus, espera aí, vocês não aprenderam direito. Não é bem assim. Deus é juiz, sim, mas Ele não é tão irado como vocês acham. Deus não está olhando o tempo todo esperando tu pisar fora da faixa para daí você ser castigado na mesma hora, naquele momento. Uma outra situação acontece em João, capítulo 9, versículo 2 e 3, onde é dito assim, né, aqui é uma história de uma pessoa que tinha problemas de deficiência, né, de ser cego, e aí eles perguntam, né, agora os discípulos perguntam para Jesus, não é só os líderes, agora os discípulos, aqueles que já têm uma certa caminhada com Jesus, que já tinham conceitos sobre Deus na sua mente, perguntam, e aí Jesus, quem que pecou? Os pais dele ou ele? Eles já vão com a definição, né? Alguém pecou aqui. E aí Jesus, quem? E aí Jesus responde, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Queridos, outra coisa que era som, ouvindo? Som? Tá, dá para ouvir bem? Ok, então tá. Deixa eu me reencontrar onde é que eu estava. Alguém me lembra uma palavra, a última palavra que eu falei? Quem tinha pecado, pronto. Né? E aí, Senhor, quem que pecou? E outro conceito que era muito difundido naquela época é que doença no meio religioso, e não era só no meio dos judeus, isso era em outros povos, que doenças eram sinônimo de pecado. Então eles cresciam acreditando que toda doença, sim, era resultado de algum pecado. É claro que, se a gente for olhar biblicamente hoje, num contexto muito maior, toda doença, sim, é resultado do pecado, por quê? Não de que eu e você, de repente, pecamos deliberadamente e Deus está castigando, mas todo o mal que está no nosso mundo é consequência do pecado da humanidade. Tudo é consequência.
Mas dizer que, e biblicamente, por isso que Jesus vai dizer, ó, nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu, Deus permitiu de alguma forma, para que essa pessoa pudesse conhecer o poder de Deus, tivesse um encontro com Deus. Deus está dizendo, ó, apesar de, Jesus está dizendo, apesar de o mundo, tudo isso que a gente vivenciar, ser consequência da humanidade como um todo, ainda assim Deus muitas vezes vai permitir com propósitos específicos. Mas não é que ele pecou. Ou seja, Jesus vem de novo e contrapõe conceitos que eram ensinados a respeito de Deus. Você está doente, você pecou. É como a lepra, é como aquelas doenças, né, que naquela época também, muitas vezes por causa de santificação, de as pessoas não poderem estar no meio de outras, viviam excluídas, porque eles achavam que eram mais pecadoras do que outras. E Jesus vem agora e redefine na religião, dizendo, olha só, será que vocês não entenderam que algumas coisas que vocês aprenderam de um Deus que castiga a qualquer sinal de erro, estava errado? Será que muitas vezes vocês não estão percebendo que, na verdade, isso aí era simplesmente usado para manipular as pessoas a obedecerem a Deus? Porque era isso que Jesus vai confrontando os líderes religiosos o tempo todo. Geralmente, essas coisas só eram faladas para poder botar um cabresto nas pessoas e fazerem elas obedecerem a Deus. Quando não é Deus, é aquela história que muitas vezes eu já ouvi em alguns lugares, aqui não, vou dizer aqui, pode ser que sim, mas eu vou dizer que não, né? Quando eu estou em algum lugar visitando alguém, o pastor não gosta. Tu usa uma autoridade para botar medo nas pessoas e fazer aquela pessoa, aquela criança, obedecer. Tu bota medo nas pessoas. E é a mesma coisa que acontecia. Meus queridos, quando a gente começa a olhar para a Bíblia, o mais interessante é, a Bíblia ela vai mostrar um Deus que, em primeiro lugar, é um Deus que na verdade, ele abençoa a todos. Ele é um Deus que nós não recebemos aquilo que a gente merece. Um dos textos que fala sobre isso, aqui diz, né, Jesus falando, Mateus 5,45, ele faz raiar o seu sol sobre bons e maus, derrama chuva sobre justos e injustos. É o próprio Jesus dizendo que Deus não faz acepção, diferenciação entre as pessoas. Até porque, se Deus fosse fazer diferenciação entre os seus escolhidos, no sentido que aqueles que temem a Ele abençoa mais do que outros, como é que ficaria quando pessoas que aqui na cidade oram pedindo para que Deus faça chover, de repente por causa da colheita, e aqueles que não gostam de chuva, que são cristãos também, de repente oram dizendo, Deus, faz parar de chover, não chove. Deus não vai fazer diferenciação de pessoas. E mas então aqueles que são ímpios, aqueles que não temem a Deus, estão orando para chover, e aqueles que são cristãos estão orando para não chover, e agora? Como é que Deus vai ficar nessa luta entre pessoas? Porque, de novo, quando a gente olha para João 3,16, Deus amou ao mundo. Ele não amou somente aos cristãos, aqueles que se renderam a Jesus. Ainda que eu vou falar mais algumas coisas sobre isso, mas em primeiro lugar, isso é uma coisa que precisa estar claro na nossa cabeça. Deus amou ao mundo, a sua criação, a todos, a nós de uma maneira especial como seres humanos, mas a própria criação que geme, segundo o apóstolo Paulo, porque sofre como em dores de parto, clamando pela redenção por causa do que o pecado fez com ela. Meus queridos, sabe por que a gente tem tanta dificuldade de lidar com esse fato de que Deus abençoa a todos e que a gente muitas vezes vive num mundo meio caótico? É porque a gente gosta de ter controle sobre tudo. A gente ama ter controle sobre o que vai acontecer na nossa vida. E a maneira de, muitas vezes, a gente botar a culpa em Deus em relação a algumas coisas e dizer, Deus castiga, e se você fizer isso ou fizer aquilo, é fazer o quê? Bom, se eu for bom, eu vou obter coisas boas. Se eu fizer coisas ruins, eu vou obter coisas ruins. Então essa ideia, no fundo, não tem só a ver com o outro. Tem a ver com eu acreditar que quanto mais eu for correto, quanto mais eu andar na linha, mais eu vou conseguir manipular Deus. Mais eu vou fazer as coisas darem certas.
É controle. É essa a realidade que está por trás dessa ideia de que Deus castiga. Não é só jogar a responsabilidade para Deus, mas de novo é tentar trazer para mim a responsabilidade de que se eu andar bem certinho, Deus vai fazer tudo dar certo na minha vida. Mas o problema é que a gente vai se deparar nas nossas vidas com muitas injustiças, onde muitas vezes acontecem coisas que a gente diz, mas eu não fiz nada de tão grave para acontecer isso. E aí essa narrativa que a gente inventa desmorona. Onde muitas vezes a gente sofre coisas que são desproporcionais de acordo com os nossos erros. Ou a gente não consegue encontrar onde é que foi que a gente errou tão grave a ponto de Deus permitir que algumas coisas acontecessem na nossa vida. Aqui, uma pessoa que pode nos ajudar a entender um pouquinho disso, quanto que é difícil de lidar com isso, é um cara chamado Agostinho, que na Igreja Católica é chamado de Santo Agostinho. Mas Agostinho, muito mais do que um santo, ele é um pai da igreja, ele é um teólogo da igreja. Isso quer dizer o quê? Ele é uma pessoa que ao longo da história, alguns séculos atrás, lá no século IV, ou seja, 400 anos depois de Cristo, Agostinho, dentro da igreja, ele ajudou nos debates teológicos. E ele muitas vezes se debateu, se pegou debatendo sobre esse assunto do sofrimento. E ele diz o seguinte, que eu achei muito interessante sobre o sofrimento. Ele fala assim: nós não sabemos por que razão o julgamento de Deus torna pobre um homem bom e rico um homem mau. Nem sabemos por que os maus desfrutam de boa saúde, enquanto o homem religioso se enfraquece em doenças. E mesmo isso não é coerente. Homens bons também têm boa sorte, e homens maus se deparam com a má sorte. Assim, embora não saibamos por qual julgamento essas coisas são executadas ou permitidas por Deus, em quem há sublime virtude e a mais elevada sabedoria e a mais alta justiça, e em quem não existe fraqueza, nem precipitação, nem injustiça, ainda assim, não é nada menos que proveitoso para nós aprendermos a não considerar tão importante a boa ou a má sorte que compartilham as pessoas boas ou más. O que ele quer dizer em outras palavras? Ele quer dizer que não importa se ainda que a gente vai ver esse debate entre o que tu fez, por que Deus permite isso, porque além da nossa compreensão, muitas vezes, ele diz, eu vou destacar de novo o final, ele diz assim, embora não saibamos por qual julgamento essas coisas são executadas ou permitidas, em quem há sublime virtude, a mais elevada sabedoria, a mais alta justiça, e em quem não existe fraqueza, nem precipitação, nem injustiça. Ele está dizendo, traga à tona, é isso que ele quer dizer, a ideia de que Deus tem uma visão muito maior do que a nossa. Não se esqueça do quanto nós, como seres humanos, somos limitados. Aquilo que a gente muitas vezes acha injusto e a gente diz que é um castigo de Deus e que Deus não é bom, nós não temos sabedoria o suficiente como Deus tem. Nós fazemos julgamentos a partir da nossa perspectiva humana. Mas Deus sonda os corações e Ele sabe o que está dentro do coração de cada pessoa. Muitas vezes, e não estou dizendo em relação a nenhuma situação, e não cabe a gente julgar, mas a gente diz, essa pessoa não merecia isso. Essa pessoa não deveria passar por isso. Não era momento para essa pessoa passar por isso. Ela não está preparada para lidar com isso. Quem tem a capacidade e sabe os propósitos e pelos quais Ele ainda assim permite que coisas aconteçam é Deus. Certa vez, eu não sei se alguns dos jovens aqui estavam, porque a maioria dos jovens aqui, eu começo a me sentir velho quando eu vim para cá, o Ronald pode ser que esteja, o Christian, os que são da minha geração aí, pode ser que estavam no encontrão num EJN com o palhaço Paulinho. Não sei se vão lembrar dessa história. O EJN é o Encontrão Jovem Nacional. E aquilo me marcou muito. Uma ilustração tão simples, onde ele pegou uma pessoa da plateia, dos jovens lá, botou alguém sentado, e ele ficava atrás, vestido de palhaço, fazendo umas coisas. Então ele pegava, quantos dedos tem aqui? Eu acho que era uma coisa assim, 2, e ele botava outro dedo atrás. Era 3 dedos, e a plateia respondia 3. E com isso ele queria, com uma ilustração tão simples, dizer, Deus tem uma visão muito maior do que a gente. Muitas vezes a gente está olhando de um ângulo
onde a gente não consegue perceber que as coisas são muito mais profundas e aquilo que nós estamos vendo não é a realidade. Então, quando nós nos deparamos com o fato que Agostinho está dizendo, olha, a gente se debate nisso aí, acha injusto, na verdade o problema somos nós, que somos injustos. Nós não temos critérios adequados para dizer é justo ou injusto. Nós precisamos nos rebaixar à soberania de Deus, ainda que a gente não entenda. E aí Agostinho diz o seguinte, em vez disso, precisamos procurar as coisas boas, que caracterizam o homem bom e manter distância das coisas ruins, que caracterizam os homens maus. O que ele quer dizer com isso? Ele diz, mas aí tem uma outra verdade. Ainda que nem tudo o efeito é causa e consequência, eu faço uma coisa, vai acontecer algo bom e, né, necessariamente nem sempre vai acontecer isso, e a gente não pode dizer se uma coisa acontece porque eu fiz uma coisa boa ou ruim, mas há fatos que a gente precisa lidar, que é, se tu se esforçar para sim fazer o que é correto, à luz da palavra de Deus, tu vai colher coisas boas. Não quer dizer que é sempre, até porque Jesus era bom, os discípulos deles tentavam fazer o que era certo de Jesus e ainda assim foram perseguidos. Nem sempre o que é bom vai trazer consequências boas, mas na maior parte das vezes, eu viver a vontade de Deus vai trazer coisas boas. E aqui é uma lógica simples. Os apóstolos, os discípulos de Jesus no livro de Atos eram vistos bem por todos porque eles tinham atitudes nobres. Eles cuidavam das viúvas, dos pobres, atitudes boas que traziam como consequências coisas boas. É lógico, isso diante dos critérios e dos valores de Deus. Então, muitas vezes, a gente precisa entender também isso, de que algumas vezes nós vamos fazer coisas ruins que a gente nem percebe dentro do nosso casamento, dentro dos nossos relacionamentos de amizade, e nós vamos colher consequências daquilo que nós estamos fazendo. E a gente joga a culpa para Deus, mas é consequência das minhas escolhas, talvez de escolhas que os meus pais tiveram e que eu aprendi a ter atitudes com eles que eu não deveria ter aprendido e que eu preciso tomar consciência que eu preciso mudar padrões na minha vida com a ajuda de Deus. Mas é muito mais fácil a gente botar a culpa em Deus. É Deus que não é bom quando as coisas ruins acontecem na minha vida. É Deus que não é bom. Queridos, fato é que Deus é bom. E Gálatas, capítulo 2, versículo 20, vai nos falar o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O que esse texto tem a ver com o fato de Deus ser bom? Tem a ver com o fato que a nossa fé não está naquilo que eu consigo acreditar a respeito de Deus, mas está naquilo que Jesus creu por mim. Jesus, ele sempre afirmou que Deus é bom. Foi isso que ele veio falar, que falou para os líderes religiosos, falou para os seus discípulos, dizendo, olha, não olhem para Deus dessa maneira. E uma das possibilidades de traduções, quando aqui é colocado no Filho de Deus, né, que está nesse texto aqui, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho. Na verdade, uma das possibilidades seria traduzir como a fé do Filho de Deus. Ou seja, não é pela minha capacidade de crer que Deus é bom, mas sim porque Jesus diz que Deus é bom, que Ele afirma e que Ele crê o tempo todo de que Deus é bom, mesmo quando Ele sofre, mesmo quando Ele é perseguido, Ele continua afirmando que Deus é bom e se submete à vontade de Deus, a ponto de morrer na cruz, dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, que eu tenho que olhar para Jesus e dizer, eu creio naquilo que Jesus diz a respeito de Deus, e não no que os meus olhos muitas vezes aparentam achar a respeito de Deus. Não o que as pessoas afirmam para mim sobre Deus. Porque as pessoas afirmam muitas coisas baseadas nas suas experiências. E por isso que experiências com Deus são importantes, sim.
Nós vamos ter experiências, mas nunca experiências somente podem ser o critério de a gente definir Deus. Porque qual é a experiência mais correta? A que eu tenho com Deus ou a que você tem com Deus? Muitas vezes a gente conhece Deus a partir das experiências que pessoas têm e elas definem Deus. Mas muitas vezes as nossas experiências com Deus são baseadas na minha expectativa errada, onde eu espero, baseado em N fatores, que Deus tem que me abençoar o tempo todo. De que se eu dou o dízimo corretamente, vai dar tudo certo na minha vida. De que se eu vou no culto, vai dar tudo certo. E a gente vai ouvindo pessoas que tiram o texto do contexto. E a gente não entende que é pela fé, pela experiência que Jesus teve, que eu tenho que definir quem Deus é. E Jesus sempre vai afirmar que Deus é bom o tempo todo, mesmo diante do sofrimento, mesmo quando eu não consigo ver a bondade de Deus em situações da minha vida, mesmo diante das piores situações, Jesus, na cruz, ainda diz: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Ele poderia ter dito: agora eu desisto e eu entrego o meu espírito ao diabo, que me ofereceu um monte de coisa e agora, depois de tanto sofrer, eu vejo que eu deveria realmente me render ao diabo. Mas Jesus ainda, no pior dos sofrimentos, Ele vai lá e diz: a Ti eu entrego o meu espírito. Ele não volta atrás de saber que Deus é bom. Queridos, eu quero encerrar com duas coisas. Primeiro, com uma frase do autor James Smith, do livro Maravilhoso e Bom Deus, onde ele diz o seguinte: junto-me a Paulo na declaração de que fui crucificado com Cristo. Não entendo esse mistério, mas sei que que Jesus está mais próximo de mim do que eu estou de mim mesmo. Cristo vive em mim, através de mim e por mim. O amor do Pai, a redenção de Jesus e a comunhão que tenho com o Espírito não estão baseados em coisa alguma que eu faço. É um dom do Espírito Santo acreditar em um Deus que é bom, mesmo quando a realidade parece sombria. É o que Paulo diz: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim agora. E por esse Espírito Santo que habita em mim, eu começo a crer que que Deus é bom, mesmo quando as situações não cooperam para isso. Por último, não, desculpa, ainda não é o último, tem mais duas coisas. Por penúltimo, Jesus, ele é alguém que não mente para a gente. Ele diz, lá em João 16:33, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então não crie expectativas irreais a respeito do que a gente vai passar nesse mundo. Se você tem ouvido coisas de N pessoas a respeito da vida cristã, de que tudo vai florescer, tudo que vai ser 100%, não é isso. A vida cristã não é 100%, principalmente quando nós escolhemos viver os valores do reino de Deus num mundo que é completamente oposto a esses valores. Eu já estava esquecendo de alguns textos, é que eu estou me apressando aqui porque tem assembleia daqui a pouco. Mais um texto, Tiago 1:2-4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. O que Tiago quer dizer? Saiba que vocês vão sofrer, sim, mas que isso vai gerar maturidade em vocês. Isso vai purificar vocês. Isso vai fazer vocês conhecerem Deus verdadeiramente. Assim como o ouro precisa ser purificado, vocês vão sendo purificados nesses processos de sofrimento. E é o sofrimento que vai nos aproximar de Deus. É a noite escura da alma, que eu já citei algumas vezes aqui. É o deserto que muitas vezes a gente passa. É as muralhas que se debatem, né, que param na nossa frente, como no livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Já citei algumas vezes aqui em culto, onde a gente para em momentos que a gente não consegue atravessar barreiras. É nesses momentos que Deus vai trabalhando e moldando a imagem de Jesus na gente. E agora sim, a última coisa. Você quer crescer no seu encontro com Deus? Você quer realmente começar a encontrar um Deus que é bom?
Tinha um hino que a gente cantava, não olho as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. E a gente precisa aprender a parar de olhar as circunstâncias para se concentrar em Deus. Assim como Pedro, que caminhando sobre as águas, quando tirou as vistas, os olhos de Jesus, ele afundou, a gente precisa redescobrir que o Deus que é bom, ele só vai ser revelado quando a gente tem encontros com ele verdadeiros. E a gente precisa redescobrir as disciplinas espirituais. Como ter encontros com Deus significantes. Porque a gente no dia a dia, na rotina que a gente vive, como o mundo é acelerado, a gente não consegue parar para ter um encontro com Deus. Assim como muitas vezes a gente vê que também casais vão comemorar momentos especiais, vão para um restaurante e não conseguem parar para olhar nos olhos um do outro porque estão olhando para um celular. Muitas vezes a gente está indo se encontrar com Deus olhando no celular, olhando para a vida, olhando para tudo que está à nossa volta. E a primeira disciplina espiritual que a gente deveria redescobrir e que eu quero trazer à tona como um propósito para a gente, ao longo dessa semana, buscar fazer, é a disciplina do silêncio. As disciplinas espirituais eram atitudes que os pais da igreja, os monges, ao longo dos séculos, desde o início da história cristã, eles tinham atitudes de como buscar ouvir a Deus melhor, como estar diante de Deus. E nós geralmente somos muito apressados em falar. Nós gostamos de dizer para Deus, de falar para as pessoas, mas a gente não é bom em ouvir tanto as pessoas quanto Deus. E eu gostaria de desafiar a gente ao longo dessa semana, todos os dias, a tirar pelo menos 15 a 20 minutos, pelo menos, de você, quando for fazer o seu devocional, seja um versículo bíblico, seja o Orando em Família, Castelo Forte, você parar, ler o texto uma vez e ficar em silêncio, meditando naquilo. Ficar refletindo sobre aquilo que mais falou. Você vai ler uma vez, dá um tempo ali, uns 5 minutos, depois volta a ler mais uma vez, reler e ficar ali, que seja meia hora, em silêncio, sem orar, no sentido de falar algo. Eu diria até de desafiar uns 30 minutos, de todos os dias fazer isso. Se possível, nem fale muito para Deus, tire ao longo da semana para simplesmente ficar em silêncio. Não precisa se apressar em falar. Se for preciso, só faz isso. Vai lá, lê o texto bíblico e fica em silêncio. Não precisa falar. E aí eu quero desafiar você. Nós temos um encontro na sexta-feira, aqui na comunidade, para que a gente possa juntos, 8h30 da noite, ter um tempo também de, se dá para dizer, uma vigília de oração. A gente está aqui juntos. Tanto para praticar esse momento de silêncio diante de Deus, e juntos como comunidade temos um encontro com Deus. Não somente agora na casa, sozinhos em casa, mas a gente se encontrar para como comunidade também ouvir a Deus, a praticar isso. Então, sexta-feira, 8h30 da noite, eu quero te desafiar a estar aqui para que a gente possa aprender a desacelerar e aprender a redescobrir como ter um encontro com Deus. É uma prática, a gente vai aprendendo a ouvir Deus de novo. E talvez nos primeiros momentos durante a semana você vai ficar muito inquieto. E por isso que é redescobrir, é reiniciar um processo que não é muito fácil. Amém? Eu quero convidar o pessoal que vai dar o testemunho hoje, à minha frente. Como eu falei no início dessa mensagem, nós estamos, com alguns propósitos. Nós estamos nós estamos começando a dar visões ministeriais para a igreja. Gradativamente algumas coisas vão ganhar forma, vai ficar mais compreensível para a gente como igreja. Ainda que nem todos vão conseguir participar, mas já é para começar a dar um gostinho do que é o Retiro Encontro com Deus. Como não pode falar muita coisa, é mais dizer o quanto que foi transformador do que realmente falar o que foi o Encontro com Deus. Ou seja, a gente não tem muitas vagas, a gente tem poucas vagas, mas de repente ainda assim Deus pode tocar no teu coração dizendo: eu preciso emergencialmente participar desse retiro. E aí você vem falar com a gente para a gente ver se ainda tem vagas. Mas
quero dar o testemunho. Vem para cá vocês. Eu quero deixar para que eles deem o testemunho, falando um pouquinho do que foi essa experiência, para que a gente entenda, não é só ali, porque o retiro é para o dia a dia, ou seja, isso tem que gerar uma mudança no dia a dia posterior ao retiro. E para que a gente entenda o quanto que é importante a gente ter esses momentos de encontro com Deus. Boa noite, igreja. Eu vou falar um pouquinho assim do momento que eu estou vivendo da minha vida de fé, que esse encontro foi uma virada de chave. A gente vem há algum tempo fazendo os microgrupos, né, em cima da Bíblia do discipulado, e desde os primeiros encontros fala sobre restauração, fala sobre vida simples, vários temas assim que a gente vai, módulos que fala que a gente vai estudando, né, e refletindo toda semana. E desde os primeiros encontros, Deus vem me inquietando e falando comigo na questão de ter esse tempo. Não porque foi a palavra hoje, até meu testemunho era semana passada, mas como eu não estava, ficou para hoje. E a palavra hoje falou muito comigo de novo. Então, eu venho desde os que fazem microgrupo comigo, sabem que desde o primeiro encontro, não do primeiro, mas logo que começou a mexer comigo essa questão de ter esse tempo com Deus. Esse tempo de poder escutar Deus, de poder refletir na palavra. Eu fazer o devocional eu sempre fiz e faço, né, com a minha família. E meus pequenos também, desde que nasceram, eu faço surpresas para hoje com eles, do jeitinho deles, mas a gente faz. E só que era um jeito meio fazer, né, ler ali, uma oraçãozinha de 2, 3 minutinhos, vamos tocar o dia, né. E isso veio me inquietando, assim, e vendo que se isso o que estava faltando para minha vida realmente ter um propósito assim na palavra. E todos vocês sabem, né, eu sou membro aqui desde pequenininho, né, participei de cultinho, juventude, né, e tive vários altos e baixos na minha vida de fé. E participei do presbitério, fui vice-presidente, secretário, fui líder dos jovens, mas sempre parece que faltava alguma coisa, né? Sempre faltava alguma coisa, assim. Era muita oscilação, assim, não sentia. Poucos momentos na minha vida eu pude estar no banco aí e sentir o agir do Espírito Santo realmente, aquela coisa que parece que a gente sabe. E foi poucos os momentos, alguns encontros, participei de vários retiros, como o pastor falou, retiro nacional, aqui o regional, o paroquial, alguns encontros dos jovens, a tenda que a gente tinha um tempo atrás. Vários momentos me tocaram, né? Mas essa inquietação que eu estou tendo e tive agora com esse processo do discipulado é diferente, eu sinto que é bem diferente. Em vários momentos perguntavam, quando é que tu te converteu? E eu muitas vezes não sabia falar. Eu sabia que eu confiava em Deus, que eu tinha Deus no meu coração, que eu queria fazer o melhor, né? Mas eu não sabia dizer, converti com... Tem gente que diz, com 12, 13, 20. Eu não tinha uma idade, eu vinha de berço. E essa inquietação do tempo, essa semana devocional falava sobre a solidão e a solitude, a importância da solitude, da gente poder ouvir a Deus e se aquietar. E a gente tenta fazer nossos grupos de manhã cedo, nossos microgrupos, e eu tomei como propósito, assim, uma coisa que me inquietava de todos os dias fazer. Não consegui ainda, não é uma coisa fácil. A gente pensava um desafio para essa semana, quando o pastor falou aqui, a gente deve ter pensado, muitos devem ter pensado, todos os dias ali, meia hora, 1 hora, não é fácil. Eu já estou mesmo com essa inquietação já há algum tempo, não vou ser sincero para vocês, eu não consegui fazer como eu gostaria de fazer. Eu estava fazendo o grupo no dia da semana, mais uma vez na semana eu fazia esse tempo maior, o resto dos dias. Eu quero ainda conseguir fazer diariamente, né? Porque eu sei que a minha vida de fé só vai realmente, eu vou deixar Deus agir através de mim, do Espírito Santo, e sentir o agir de Deus, e realmente me preocupar com as pessoas que estão próximas de mim, me preocupar com o próximo,
o momento que eu realmente ter essa intimidade com Deus, né? A gente pode estar em comunhão aqui, pode estar em comunhão em casa, ligeirinho, mas se a gente não tiver essa intimidade com Deus, deixar o Espírito Santo agir, nada vai ser diferente, a gente só vai ser mais um no banco, né? Então, eu queria assim, não falar essa palavra assim para que Deus realmente está inquietando. Aconteceu depois desse processo, algumas inquietações, algumas tentações na minha vida, e eu sei que se eu não tivesse nesse momento com Ele, eu teria falhado. Então, e esse processo não é um processo de vou passar pelo processo de restauração em Deus. A gente até comenta no grupo, comentou algumas vezes, que a restauração é um processo contínuo nessa vida de fé, né? Porque a gente é pecador. Então a gente se sente restaurado agora, daqui a pouco a gente se sente lá embaixo, às vezes a gente se restaura, aquela coisa assim, essa luta diária. E também em relação à palavra hoje, que mexeu comigo também, foi a questão de Deus é bom. Eu muitas vezes me pergunto, por assim muitas vezes eu ter oscilado na fé, eu me pergunto por que Deus é tão bom comigo. Eu olho assim para minha família, para minha esposa, meus filhos, e vejo quanto Deus foi bom comigo, quanto Ele é bom. Ao contrário de muitas vezes de pensar que a gente está passando por uma aflição e dizer, será que Deus é bom? Eu já penso muitas vezes, eu me pego me pensando, por que Deus é tão bom comigo se eu não sou merecedor? E eu não estou 100% desse processo ainda, mas é um processo que me inquieta e está me inquietando. Vou ser sincero, essa semana mesmo a gente não teve o grupo. A gente não teve o grupo essa semana. O pastor tirou uns dias. E eu acabei não fazendo meu tempo assim como eu deveria ter feito. Mas essa palavra hoje veio para me desafiar para essa semana. Tá fazendo esse tempo com Deus, de escutar Deus. E eu sei que é assim que Ele vai me usar. E através do agir do Espírito Santo que eu vou poder fazer diferença na nossa comunidade, na vida dos irmãos e na vida da minha família. É isso. Amém. Boa noite, igreja. Para a glória de Deus, eu tive a oportunidade de estar em 2 encontros com Deus. Um eu estive para participar e outro eu estive servindo. E o que não me surpreendeu, assim, mas é que Deus sempre supera as nossas expectativas. E no primeiro encontro que eu fui para participar, um dos momentos que mais me marcou, assim, de fato, foi um momento que nós tivemos ao ar livre. E nesse momento eu lembro que estava muito, muito palpável, assim, nós sentimos muitas pessoas sentindo a presença do Senhor. E eu lembro de uma senhora, assim, estava mais escuro o ambiente, nós estávamos ao ar livre, né, somente sobre a luz da lua, assim, e eu lembro de uma senhora começar a falar muito alto, mais distante de mim, assim. E ela falava com uma autoridade muito forte, assim, uma autoridade no espírito. Só que aí eu estava lá tendo meu tempo com Deus, estava orando sobre algumas pessoas, e aí quando eu voltei e eu olhei para aquela senhora falando com muita autoridade, e as pessoas percebendo ela, olhando para ela, ela estava cheia do Espírito Santo e o Senhor estava declarando palavras sobre a igreja através da vida dela. Ela estava sendo uma boca profeta, ela estava liberando profecia sobre a igreja. Só que eu não tinha percebido que já estava acontecendo há um tempo, e como eu estava envolvida ali, orando, enfim. Só que no momento que eu olhei aquela senhora declarando a palavra, eu não sei explicar, é difícil, assim, foi uma experiência sobrenatural com Deus, que eu olhei para ela e eu senti tão forte a presença de Deus naquele lugar, assim. Nós tivemos vários momentos bem específicos, mas eu lembro que aquilo me marcou muito, porque é como se o Senhor estivesse assim como uma nuvem, estava palpável a presença, assim, e aquilo, o Senhor me constrangeu tanto, Ele me quebrantou tanto, assim, e aquilo para mim foi muito profundo, muito profundo. É como se através da boca dela ali o Senhor estava liberando, e Ele estava liberando coisas sobre outras pessoas, foi liberado dons, enfim, foi sobrenatural, mas
a experiência tão presente, tão palpável, assim, de tu sentir, parecia no ar a presença do Senhor. Eu nunca tinha sentido, eu nunca tinha vivenciado, experienciado isso. Então o Senhor naquele momento me quebrantou, e eu lembro de chorar muito, né? As gurias até vieram pra perto. Eu lembro de estar muito quebrantada, porque realmente foi um encontro, assim. Já tive vários momentos, vida de fé, buscando a vida de fé madura no Senhor, mas eu lembro que aquele momento me constrangeu, me quebrantou, porque a presença do Senhor era palpável. E da mesma forma agora no último servindo, numa ministração, tô contando assim momentos assim que eu tive assim que o Senhor, a presença do Senhor me encontrou e eu fui quebrantada. Nós estávamos, acho que na última ministração, e ali o Senhor estava agindo de uma forma muito intensa, e eu lembro de nós cantarmos aquela música do Yeshua, e o outro ministro de louvor estava fazendo essa melodia, Yeshua, e eu me emociono de falar porque foi muito, muito profundo para mim com o Senhor, porque eu lembro eu estava com o microfone na mão e o Senhor simplesmente saiu uma melodia nova da minha boca, e era como se não era a minha voz, era como se fosse um sopro. O Senhor falava assim, o Espírito Santo, Yeshua, Yeshua, e nisso, e o moço cantando Yeshua, e aquilo para mim foi muito profundo, e eu fiquei um tempo assim, permitindo que o Senhor me usasse, né? E aí, enfim, nós ministramos ali um tempo, os ministros de louvor foram ministrados, oraram sobre eles. E nisso, o outro menino que estava cantando Yeshua, ele veio e colocou a mão na minha garganta e disse assim, há uma voz do céu aqui, há uma voz do céu aqui. E naquele momento eu caí de joelhos e, enfim, o Senhor ali estava orando em línguas, eu já não conseguia mais cantar. E para mim foi muito profundo esses dois momentos, assim, foram encontros que eu senti palpável a presença do Senhor. Mas como o meu instrumento, né, para adorar e para servir é a voz, no momento que o Senhor me falou assim, eu estou te usando, né, com uma melodia nova do céu, aquilo para mim foi muito profundo, porque não era a minha voz, não era eu que estava falando, não era eu que estava cantando. Então aquilo me tocou profundamente. Toda vez que eu lembro desse momento, dessa experiência, e o quão palpável foi a presença do Senhor nesses encontros. E como o pastor diz, não adianta só a experiência ela tem que agir em transformação dentro de nós. Ela tem que haver transformação, ela tem que trazer momentos de reflexão, e o quanto que o Senhor é grande e poderoso. E para mim, esses dois momentos foram bem pontuais, assim, que foi algo que tem marcado no meu coração e está anotado lá no meu caderninho para minha memória não esquecer. Eu fui no encontro com as gurias, lá em Criciúma. Fui com a Stephanie, com a Esther, com a Samira e com a Fê. E foi tipo meio de última hora, assim, que elas me convidaram. E eu já tinha participado do Alfa, já estava indo na célula. Mas, tipo, eu não era próxima da igreja, nem muito próxima das gurias até. E aí, mas eu aceitei, né? Vou. E chegando lá, foi... Tipo, o Senhor quebrou, assim, totalmente as expectativas. Tipo, eu esperava uma coisa, foi totalmente diferente. E foi um tempo muito precioso. A gente recém tinha passado pela doença da minha mãe. E, tipo, hoje eu vejo que foi necessária a doença dela para eu conhecer Jesus. Foi por meio disso que eu me aproximei da igreja. E lá o Senhor, Ele curou, sabe? As feridas. Primeiro ele abriu. E aí ao longo do retiro Ele foi curando. Então, foi lá onde eu aceitei Jesus. Não tem palavras para explicar. O Senhor, Ele faz infinitamente mais quando a gente está com o coração aberto a Ele. E o Senhor, Ele está disposto a fazer infinitamente mais nesse retiro. Muito mais do que a gente já viveu,
muito mais do que já foi feito nos outros, o Senhor tem muito mais para derramar sobre nós. Enquanto o grupo de louvor vem à frente, o que eu quero dizer assim, o que é o motivo dos testemunhos? É de a gente entender que Deus quer ter momentos com a gente, quer se encontrar com a gente. Seja em retiros, seja durante outros processos, né? E que a gente precisa ouvir esse convite, né? Quando a gente se dispõe a ouvir Deus nos convidando, tocando o coração e respondendo, Deus vai falar, vai dar respostas. Às vezes é esse tempo de precisar silenciar, esperar. E eu queria te convidar, nós vamos cantar e ainda vamos orar, vamos cantar esse hino, que você ouça. Se você não quiser cantar, só ouça esse hino, nesse espírito de ouvir Deus falando com você, trazendo convicções, ao longo da semana, de você lembrar de assim ter esse tempo de silenciar. Realmente queria te desafiar assim, não falar muitas coisas, de botando de repente no máximo assim, Deus, eu tenho essas perguntas, eu quero te ouvir. E sexta-feira você está aqui para a gente estar juntos orando e esperando que sexta Deus também vai te responder, né, em relação àquilo que você quer ouvir. Vamos cantar e podemos ficar de pé e depois desse hino nós vamos orar. Vamos orar. Deus, a gente quer sair daqui, Pai, hoje, cheios do Teu Espírito Santo, nos dando a convicção, Pai, de que aquilo que a Tua palavra diz, aquilo que Jesus diz, é quem Deus é e não aquilo que muitas vezes pessoas falaram pra gente, ou nós experimentamos
não sendo essa verdadeira realidade. Talvez a gente botou tantas expectativas irreais, injustas, Deus, em Ti, esperando coisas, Deus, que Tu nunca nos prometeste. E a gente pede perdão por isso. Ainda que a gente não compreenda, Deus, tudo, nós queremos, Deus, sair daqui declarando que acreditamos no que Jesus diz, de que Tu és bom. Ele que viveu contigo, que veio, Senhor, da onde ele experimentava um relacionamento íntimo contigo, dos céus, e veio à terra para morrer em nosso lugar e afirmar do Teu amor e falar de quem Tu és, Deus. É nisso que nós queremos crer, Pai. Senhor, que Tu mude, Senhor, todo medo que pode haver no nosso coração, do medo de um Deus que pode nos castigar, e nos mostre o quanto Tu nos ama, que Tu és bom o tempo todo, Deus. Que a gente consiga perceber isso, que Tu tem sempre o melhor para nossas vidas, ainda que nem tudo, Deus, aconteça da maneira como nós gostaríamos. Senhor Deus, que a gente consiga ter esse tempo ao longo da semana de silenciar e ouvir, Senhor, Tu nos mostrando através de palavras o quanto Tu és bom. É isso que nós te pedimos, no nome santo de Teu Filho Jesus. Amém. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Nós podemos sentar?